nenhuma palavra sai ilesa. Nasce ela contaminada pela índole do seu criador. O escritor, porém, longe de superficializar a língua, fornece-lhe ao som da guitarra de 5 cordas paredes com que reforça a vitalidade do pensamento e da imaginação. Quando eu tinha 10 anos, fui levada para a Europa, mais tempo em Espanha, ficamos quase 2 anos, eu fiquei na aldeia, sobretudo, nas aldeias. Eu tive uma vida de aldeã, de campesina, de camponesa, que foi uma coisa extraordinária para a minha formação, porque senão eu poderia correr o risco de estar ancorada só numa visão elitista, sofisticada do mundo. Nessas excursões pelo mundo camponês, né, eu percebi como esse galego, de que eu me originária, né, era um grande contador de história. Tinha uma imaginação poderosa. O que me levou para a língua foi a imaginação. A necessidade que eu fui obtendo, quer dizer, descobrindo, de que a língua era um alicerce. Eu não poderia desenvolver a minha imaginação sem esse pilar extraordinário. A língua leva você a amar, leva você a descobrir os sentimentos. É uma plataforma, né? Dessa plataforma você voa para o céu, para onde seja, né? O meu impacto com Nélida foi quando eu li numa revista masculina A Ave do Paraíso. Um texto simples, aparentemente, um homem e uma mulher apenas, e no entanto com uma densidade humana. Ela vai ao epicentro da problemática da humanidade. Minha mãe, que era uma mulher que eu admirava muito, foi fundamental na minha formação, né? Ela uma vez disse assim: minha filha, muito fina era, você é uma menina tão inteligente. Eu fiquei toda contra. Mas, quando ela disse o mãe, disse: o que vai vir? Mas você não fala bem. Eu fiquei muito chocada, embora fosse ela delicada, porque eu não sabia o que era falar bem. Ela disse assim: falar bem é deixar que se veja o que você está pensando. Aquilo foi um choque profundo, eu diria um choque cultural. Então, a partir dali, eu fui me empenhando, não para me exibir, para mim mesma, para que eu visse de que matéria eu era feita, né? Quais eram as minhas estruturas de pensamento, até onde eu poderia ir no ato de engendrar o mundo, conceber a realidade, né? Então, eu acho que tudo em mim foi me levando à expressão. A língua me propiciou uma expressão poética, uma metáfora do mundo. Que fala poética, que fala bonita, né? Ela fala, vai desabrochando mensagens, desabrochando metáforas. É um desabrochar de metáforas. A livraria Freitas Bastos. E o livreiro era o senhor Oliveira, um cearense, extremamente gentil. Eu me lembro, já tínhamos estabelecido uma relação, e ele me orientava ou não, ele também me dava muito espaço para eu me aventurar pelos livros, né? Mas um dia, numa dessas voltas, voltando de São Lourenço, onde nós íamos muito, né? Uma senhora, uma família que eu achava muito, muito snob, sabe, falando de literatura, e eu interessadíssima, muito, muito menina, né? Ela falou, porque o Balzac, eu disse: quem é ele? Eu fiquei assim, né? Ele disse: isso não é para você ainda. Eu achei que ela foi muito deselegante, como se esse universo me estivesse vedado, interdito, sabe? Não pudesse. Aí eu cheguei no Sr. Oliveira: o senhor tem Balzac? Ele ficou feliz. É como se, eu tenho a impressão, é como se ele visse que aquela menina que ele gostava muito estivesse enveredando pelo caminho que ele esperava de mim. Quem me causou choque, mais do que estético, mas me trouxe uma dimensão moral, foi Dostoiévski. Eu li a obra dele toda. Foi assim, a sensação é como se eu estivesse aprendendo as regras, mais do que as regras civilizatórias, não era isso? As regras que me distinguiam com a minha própria humanidade, ou seja, a consciência. Eu tive a sorte de entremear, quer dizer, misturar as grandes leituras, por assim dizer, com leituras de aventura. Os grandes aventureiros, até hoje presto tributo a eles, né?
aqueles livros que me faziam, mais do que sonhar, que me tiravam de casa. Porque nem sempre a grande literatura tira você de casa. Nunca foi fácil, contudo, conviver com os livros. Às vezes, eles podiam ser funestos. Em certas noites, com o livro na mão, eu dava voltas no travesseiro, assaltada pelo assombro que as histórias me inspiravam. Uma tal inquietação que golpeava em cheio a minha alma em formação. Afinal, aqueles autores, combalidos, sublimes, aventureiros, haviam escrito livros como Dom Quixote, Crime e Castigo, As Viagens de Marco Polo, Winnie Tooh, Romeu e Julieta, O Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato. Via-os eu como deslumbrantes viajantes do espírito humano, inesgotáveis forjadores de enredos. Em grau distinto, estes livros guardavam intacta a inabalável atração pela aventura. Por intermédio deles, eu me apossava dos segredos dos vizinhos, percorria os quintais do mundo, adentrava pelas minhas vísceras. Com a vantagem de nenhum desses compêndios, fossem russos ou espanhóis, haver tentado domesticar-me, atar-me às paredes estreitas do lar, ou mesmo conciliar-me com a versão única de uma geografia que só podia corresponder à da minha cidade. Nenhum livro me propunha um território ficcional tangível e acanhado. A partir, então, desta natureza livresca, eu exigia que esses alfarrábios me desalojassem do meu eixo, me suprissem com dose mínima de delírio. Para tanto cobrava, dos exauridos heróis dos romances, alento para prosseguir na pedregosa jornada imposta pelos seus próprios textos. Ao lê-los, no entanto, como um milagre, acumulava intensidade e força, respirava sem cobranças, sem recibos, sem promissórias. Experimentava os sintomas de uma liberdade que repudiava estigmas, condenações. A leitura passando a ser o tempo da colheita, da fartura, das acumulações, sem que para tal prazer eu devesse provar do pão ázimo, sem fermento, amargurado. E por que não haveria de ser assim, se o livro convertia-se em uma casa onde eu habitava com o sentimento de estar no teatro, onde, sob o comando da magia, a realidade encenava um espetáculo capaz de provocar inauditas emoções, sentidas lágrimas? As pessoas da família muito querida, diziam assim, a Nérida é muito mimada. Mimada no sentido seguinte, eu ia a tudo que é teatro, espetáculo, era uma coisa. Né? E diziam, ela não vai ser capaz de um futuro trabalhar, fazer nada. Também na minha sociedade espanhola talvez nem se esperasse de mim isso. Mas minha mãe disse, não. No dia que eu estou educando minha filha para ela ser capaz de fazer qualquer coisa. Papai morreu com 53 anos, foi uma grande dor, minha mãe prostrada. E eu vejo os homens da família arrumando o enterro, como é que ia ser o enterro, querendo escolher o caixão, tudo. Eu disse assim, meus tios, por favor, a partir desse instante quem decide sou eu. E eu que escolhi tudo. Essa decisão que eu sempre tive desde cedo, e as oportunidades que eu tive, isso alicerçou um imaginário, ampliou uma imaginação e um atrevimento metafórico. Então, quando eu escrevo, eu não sei, eu não tenho biografia. Absolutamente. Eu não sou da academia, eu não tenho prêmios. Sou eu e aquilo que eu vou criar. Eu não tenho medo de criar. E nem das consequências. E nem espero nada de um livro meu que esteja por sair. Não é uma liberdade? Nós estreamos mais ou menos na mesma época. Viu? Eu estreiei com o Ventre e ela um ano ou dois depois, ela fez o primeiro livro dela. Muita gente pensa que fosse como fosse um livro religioso, ao contrário, é um livro iconoclasta, em que, de algum modo, eu esboço alguma coisa que eu cada dia vejo mais claro, que a não aceitação da ingerência de Deus em sua vida. Você é dono da sua consciência. Eu acho que isso tem muito a ver com Dostoiévski, depois com os filósofos, Nietzsche, essa gente toda fez parte da minha formação. Só que eu nunca tive crise religiosa, engraçado. Eu não tive uma suspeita da inexistência de Deus, mas eu tive sim uma batalha com Deus, né, ou com o Supremo, com o Divino, no sentido de que não me tutelasse. O que é terrível, não contra ele, mas em relação à minha pessoa, porque eu fiquei sozinha, à deriva.
Entre sonâmbulos, destacava-se Gabriel. Nem por isso a sobrevivência era menos digna, menos total. Procurava Gabriel, destacado, entre os assim e estacato dizer-lhe que em cada nascimento não deixaria de existir, como compensação, uma concepção de morte individual, inalienável. Atenta, Mariela engolia as explicações que não lhe pesariam os membros. O rodízio adultera as formas, amiga minha, mas respeita e conserva a essência reproduzindo-se. Os olhos novos surgem hipnotizados à composição, que ao nascer dispensa lastro de pai e mãe, retém apenas o que tem de transmissível, braços, pernas, cabelos que o tempo permitirá crescimento. Isto tudo, quando complicado, é maravilhoso, mais ainda quando em cada morte também, como expressão que não se reduz, pois é volumosa, apaga-se e se desfaz um antigo ritmo. Não me perguntes da serventia dos atos e dos abusos deles, quando se sabe que a perpetuidade do mistério não prevê antecipações. A necessidade, tua ou minha, não se situa em esboços, pois conclama suprimentos, repete-se na constância dos apelos, apelos que faço meus. Equacionara-se sua posição, fosse nascida do tédio ou não, da sua condição de arcanjo, talvez. E aí fui ler Guia Mapa de Gabriel Arcanjo, 1961, que eu não conhecia, Madeira Feita à Cruz, e fui sentindo toda aquela temática do mítico ligado ao sagrado. E é o sagrado sem a dualidade, é o sagrado primacial, em que o bem e o mal estão coligados, sem os maniqueísmos, dualismos redutores. É o sagrado aquilo que os gregos chamavam de ágios, é o sácer do primordial. A bendição e a maldição juntas, tudo é segundo a ótica de quem for olhar. Ela nos dá a impressão que as criaturas dominam a sua própria presença, defendem a sua própria presença dentro da narrativa. E como se desesperasse, como se não admitisse que fossem distorcida tanto a sua história da personagem, como a sua psicologia, como os seus perfis dominantes, porque, segundo a própria criação da Nélida, há momento em que as personagens se desligam completamente da narrativa. A Raquel, eu não tive convivência, mas ela foi a primeira pessoa que leu meus primeiros originais de um livro chamado Guia Mapa de Gabriel Arcanjo. E não é que um dia ela me chama, né, para que eu vá à sua casa. Eu fui muito assim, emocionada. Ela me recebeu com um carinho enorme. Ela é uma mulher extremamente simpática, né? Vital, carismática. E dizendo, minha flor já me ofereceu os licores, não, suco, frutas do Nordeste. Eu imagino que fossem do Nordeste. Ela morava ali na Glória naquela época. E me recebeu com muito carinho e me falou. Ela disse que meu livro era um baú, ou uma coisa assim, que tinha joias verdadeiras e joias falsas, que eu teria que aprender a distinguir uma da outra. E falou assim, achou que eu tinha uma originalidade muito grande. E ela mencionou uma escritora que ela disse que tinha esse grau de originalidade. Eu, na hora, eu não me lembrei do nome dela, porque eu nunca tinha lido antes Clarice Lispector. Eu me lembro que eu queria muito ser uma mulher soberana, no sentido da independência, ousada, mas não queria perder os afetos, o afeto do meu pai e da minha mãe. É como se eu quisesse, eu me lembro que eu dizia assim, eu quero a chave da casa, ou uma outra casa, mas sem perder os meus liames familiares. Isso eu consegui, até o final da minha vida. Que preço eu tenha pago? Isso acho que foi muito importante, porque eu sabia que essa família que me foi dada, que eu acolhi, e que essa família foi tão responsável pela minha formação, pela minha integridade, pelos meus conceitos de dignidade, como eu queria ser livre, forjando a literatura, eu não poderia dispensá-las. Há uma frase que uma amiga muito querida, Rosinha Cassi, sempre diz, você continua a mesma Nélida dessa frase, até eu fico muito feliz depois de tanta, que o personagem diz assim, tenho apetite de almas. É uma frase forte para uma moça nova, né? E é verdade, isso num sentido muito abrangente,
que poderia, vamos dizer, ser o colegiado humano, né? Eu acho que até hoje eu tenho esse apetite de almas. E Nélida capta, ela vai a esse momento de inauguralidade. É o cosmos em formação, o mundo místico sendo inaugurado, criando presença. Ela vai descrevendo não só as personagens, mas ela vai impondo o seu conceito da própria escrita, o seu conceito de própria estruturação das personagens e o seu conceito da história. Ela ultrapassa essa dicotomia, o maniqueísmo, essa dualidade. Ela chega à Alsácia, em que o bem e o mal estão congeminados. Eu diria que são romances imaturos, né? Que a Nélida estava nascendo nesses romances, né? Estava buscando os seus caminhos, né? Havia uma espécie de quase de nevoeiro, de neblina, de obscuridade, né? Envolvendo, né? A crítica não entendeu muito bem a obra de início da Nélida, uma coisa em que eu me batia muito em sala de aula. Agora, cabe Eduardo Portela, ao contrário, foi uma das vozes que aplaudiram Nélida. Ela já era uma pessoa bem informada sobre literatura. Ela não se improvisou, não. Ela não fez literatura de desabafo, ela fez literatura já pensando em literatura mesmo, né? Ela tem um amor à própria natureza. E a natureza em si, você vai percebendo toda a poesia e a beleza que ela se impõe. Então, os elementos fundamentais como terra e sol, eles apreendem de uma poeticidade extremamente grande. São apreendidos através dessa sensibilidade que é, sobretudo, poética. Até hoje não permiti a reedição. Isso por quê? Porque eu fui ao mesmo tempo elogiada, mas isso também foi, esse livro, pela sua originalidade, foi usado contra mim. Como se o meio literário não pudesse aceitar a originalidade da criação. Ou então, quem por trás dessa originalidade estava disposto a continuar a ser original e singular e pagar o preço que fosse. Então, eu sofri. Aí eu pensei, não, eu vou continuar, eu pagarei o preço que for. Eu não vou escrever para ser reconhecida. Eu vou escrever porque eu tenho crença, porque eu creio na literatura como um estatuto elevadíssimo. Eu lia muitos heréticos. Eu sempre gostei muito dos heréticos, dos franceses, né? Tudo. E li muito também os grandes místicos. Então eu me debatia muito nesse universo, uma atração extraordinária por esse universo. Minha narrativa é porosa. Deve mesmo receber cunhas de madeira em sua matriz, mas nada tão forte que lhe arrisque a autonomia. Eu terminei o livro Fundador e a Afrânio Coutinho me chamou. Meu querido amigo Afrânio Coutinho, ele era o diretor da Faculdade de Letras ali da Universidade Federal do Rio de Janeiro, querendo que começássemos no Rio de Janeiro, na sua faculdade, um curso de criação literária. A primeira vez que eu fiz que eu me lembro, uma palestra assim, era uma coisa simples lá em Niterói, na Fluminense, e minha mãe, vem comigo, fomos 3 ou 4 pessoas. E ela percebeu, ela gostou muito, mas de repente ela percebeu que eu tinha ralado aqui. Ela disse, você sofreu? Eu tive que confessar que eu estava até... Ela disse, então eu nunca mais vou assistir nada seu, porque eu acho que você sofreu uma angústia, eu sei que você é tão empenhada, eu sei do seu trabalho. Ela só voltou a assistir quando eu tomei posse na Academia Brasileira de Letras, olha quanto tempo depois. Eu tinha os cursos na Federal, eu fazia muitas palestras nos Estados Unidos, em vários outros países. Eu comecei a dar curso na Universidade de Columbia, em Harvard, em Johns Hopkins, Georgetown University, várias eu fui dando. E essa cátedra da Universidade de Miami eu disputei com 80 candidatos internacionais. E tive a felicidade de
ganhar o primeiro lugar e eu assumi essa cátedra. Então, e além do mais, o fato de fazer palestras pelo Brasil todo foi me dando um traquejo, um conhecimento do que é transmitir um pequeno saber para o próximo. Eu, de repente, tive que fazer discurso. Hoje sou uma discurseira. Você entende? Aprendi a fazer crônica, ensaios. Mas, enfim, de repente você vai ampliando o seu leque e vai se habilitando enfim, a ampliar para saber mais, dizer mais, e nem assim há garantias de uma mínima perfeição. O pai fingiu não perceber os caprichos daquela mulher, que em vez de nascer para o mundo, havia nascido para viver dentro dela mesma. Só iluminou-se com o nascimento da filha, pedindo e severa que a chamassem Marta, irmã de Maria, as duas mulheres da Bíblia. Testamento antigo ou novo, ela não quis saber. Sim, será Marta, e talvez eu não tenha vida bastante para amá-la. E morrendo, pouco depois, o pai confiou em suas profecias e disse: que filha é esta que, mal nascendo, arrasta a mãe para longe? A mãe morre de doença que não veio do parto, mas por razões do nascimento de Marta, júbilo tornou-se sua morte. E teria a mulher escolhido partir, sim, homem, mas cuidado com a filha Marta. Ela é o meu espinho na terra, e o que eu não fiz ela fará. O prazer que não terei conhecido, ela conhecerá com algum estranho, e ela se deixará reger por minúcias que não cultivei, porque a terra não me deu tempo, e eu não soube pagar com sangue e inferno o presente da vida. Morrendo então a mulher, deixou-lhe o presságio. Marta, eis a religião, seu último suspiro. Ela teve realmente um grande papel, né, na redemocratização do Brasil. Trabalhou e lutou, etc. E ela tem um grande sentido de dignidade humana, de respeito aos direitos humanos, né? Inclusive também da valorização da mulher. Embora ela, como Raquel, né, e como Lígia, né, e como a Edra Fanstein, não sejam escritoras feministas, né? Elas são escritoras, mas são escritores, né? O sexo está presente, etc., mas o que avulta é a condição de escritor brasileiro. Não há uma literatura feminina, há uma literatura escrita por mulher. Ela é dessa. O seu feminismo nós descobrimos imediatamente por causa da postura da escritora, que traz as mulheres fortes, digamos. Mas nós temos mulheres fortes na literatura brasileira, daquelas mais simples do início, como a Luzia Homem. A personagem Marta é um símbolo da insubordinação, do desafio. É como se ela é passado quase no mundo rural, no mundo assim estranho, né? Um pouco de Deméter, né? A mãe da terra, né? A deusa da terra, em que ela se exercita na liberdade, né? E ao mesmo tempo ela inspira sentimentos obscuros, estranhos nos outros, coisa que nós temos também. Não é a androcracia, quer dizer, a mulher, nem a falocracia, o homem. Aí todos se deram na convivência do afeto. Ela se deu, que é a entrega dos dois. E o Jerônimo lembra o nome, foi muito significativo, porque usa Marta e Jerônimo. Todos os dois são muito conotados. Há um recado do nome. Nélida não é gratuito, nada é gratuito na Nélida. Os nomes dos livros dos personagens têm toda uma conotação por trás. Eu situo essa Antônia, essa personagem suja, relaxada, ligada aos bichos. Ela era um bicho, de algum modo. Então ela imita as galinhas. E a moça, a Marta, descobre e ela pega esse ovo supostamente dela, saído das entranhas dela, ela frita e oferece. Quer dizer, de uma perplexidade extraordinária. Nem me pergunte de onde saiu isso. Mas saiu de mim, claro. Porque eu acredito que nós somos seres assim. Nós somos Antônia, nós somos Martas. O que nos vai polindo são os sentimentos, é a consciência, é a reflexão que vai, não é?
ordenando, organizando esse lado selvagem, vândalo nosso. Ai de nós se não apararmos, se nós não limarmos esse lado tão sombrio nosso. Mas o erotismo é o erotismo sagrado. É aquele problema que eu me referi há pouco a isso. É o sácer, o bem e o mal estão juntos. Sem esse dualismo, sem os maniqueísmos, isso é redutor. É o sagrado primordial. E que o bem e o mal é segundo a ótica em que nós virmos. Você está entendendo? É de acordo com a ótica que nós dermos. Há uma frase que eu acho que, essa me lembra, olha que eu esqueço minhas frases, mas eu me lembro que essa frase, de certo modo, sintetiza o pensamento desse livro. Alterar o corpo é alterar o pensamento. Ou seja, o corpo, não é fundamental como anteparo do pensamento. O pensamento não se desvincula do corpo. Quando ela entrou na academia, ela já tinha publicado A República dos Sonhos, que é um livro admirável, um dos grandes livros da literatura brasileira, a história de imigrantes, só comparável ao livro do Graça Aranha, né, o Canaã, né? O livro da conquista e descoberta do Brasil por uma família, no caso a família dela, uma família galega, né? De modo que é um livro muito bonito. Né? Eu sempre desejei, ao longo dos anos, fazer um livro que me explicasse o Brasil, que o Brasil fosse o tema, estivesse no epicentro, e ao mesmo tempo que pudéssemos, como brasileiros ou leitores, qualificar esse país. Que país era esse, como ele se definiria, como fora a sua trajetória. Então, depois de todas essas reflexões, eu disse, não, quem pode explicar melhor que ninguém o Brasil, fora os brasileiros, é o imigrante. A República dos Sonhos é um amálgama de 5 gerações em que ela vai buscar todos os fundamentos do Brasil e da Galiza em interlocução. Naquela época de fazer as Américas, havia esse sentido múltiplo, né? Não era uma América, era fazer as Américas. Era um sentido utilitário, ganhar o dinheiro, mas também fabricar uma América, forjar as Américas. E ele vinha, no início ele podia imaginar que por pouco tempo, mas ele vinha para morrer, ele vinha para fazer filhos, ele nunca mais voltaria, ele seria para sempre um ser estranho no sentido do estranhamento. Seria um ser dividido e ele faria brasileiros não divididos, mas brasileiros contaminados com alguma coisa que lhes viera com a cultura do imigrante. A personagem dominante daquelas quase 700 páginas é justamente esses ancestrais todos e o avô. A presença fantástica. E a gente se identifica, porque é muito aliciante a sua presença, é imponente, como eu gosto de dizer. Eu conclamo a que a Europa, em vez de chamá-los de imigrantes, considere-os exilados, porque exilados têm uma categoria mais pretensiosa. Quando muito mais importante foi o imigrante que veio, fez essa América, deu uma visão, adicionou uma visão enriquecedora ao Brasil e, ao mesmo tempo, esvaziou a Europa, facilitou, criou menos miséria, porque ele deixou emprego para os que ficaram. Madruga percebeu o olhar inquiridor de González e deixou-se corromper. Com as pazes feitas, González prendia os dedos no colete, distribuindo sorrisos. Pretendia acorrentar Madruga para que jamais lhe escapasse. Os projetos de Madruga, arrojados e bem-sucedidos, constituiriam uma ameaça para González, caso não fosse neles incluído. Sob o estímulo de Pilar, estimulava-o a frequentar-lhe cada vez mais o lar, na perspectiva de casá-lo com a filha mais jovem. A despeito, porém, destes jantares fartos, a filha e Madruga não correspondiam às insinuações do casal. Juntos, os dois riam com exasperante inocência, os corpos indiferentes a qualquer iniciativa. Nada se lhes acendia ao desejo. Nenhum arrebato corroía o limite da realidade imediata. Lá nos vai a fortuna, homem, lamuriava a aflita mulher. Madruga rechaçava a insinuação casamenteira, encurtando a duração dos jantares. Após o cafezinho, retirava-se às pressas, sob o pretexto de engrossar, com o trabalho da manhã seguinte, as respectivas contas bancárias. Essas últimas palavras eram pronunciadas de modo a fulminar o casal com uma ilusão contraditória,
que lhes doía o coração. Se de um lado o queriam na casa, assim mais facilmente concretizando-se o matrimônio ambicionado, por outro o instigavam a partir, com o fim de lhes montar rapidamente o espetáculo da fortuna. O coração de Madruga reivindicava soltar-se no campo igual a um potro selvagem, no que tangia os sentimentos, e escolher a mulher sem levar em conta vantagens e futuro. Com dinheiro no bolso, teria a liberdade de amar até errado. Talvez o amor se traduza na liberdade de escolher e ser igualmente escolhido, ainda que essa ilusão não passe de um fato dramático praticamente inútil, disse o avô em certa tarde. Esse meu livro levanta um problema que eu não vejo suficientemente debatido. Ele injeta no imaginário brasileiro questões novas. Mas em tudo, porque cada vez que um desses imigrantes trazia um pedaço de pão, um pão debaixo do braço, junto às axilas, não era o suor que ele adicionava ao fermento brasileiro, era a cultura, era o vinho, era o pão, era a mortadela, era o que fosse, os chouriços, o que fosse ele trazia. Essa mudança para a realidade nacional, muito embora disseminasse, tangenciasse nas outras obras, porque no fundo é a problemática do homem que está ali em pauta, né? Mas no calor das coisas ela começa. E aí o grande magistral é a República dos Sonhos. Uma coisa de 700 e tantas páginas. Aquela beleza é uma obra. Ela vai à Galícia, ela faz um intercâmbio entre Brasil e Galícia, Madruga, é o Cham, e o personagem Cham, os narradores da oralidade, que cintilavam como pirilampos. É lindo o livro. Houve um momento na América hispânica e brasileira que faziam-se romances que tinham quase que uma intenção de um canvas, no sentido de além da história que se contava, de falar para uma voz de fora, que soubesse que a América é essa, quem nós somos. E eu acho isso, tanto que isso, você vê que hoje em dia não se fazem esses romances mais grandes, mas são romances épicos. Quando eu faço uma frase em que eu chamo a atenção para o social, ela vai direto em você, se você tiver essa mesma sensibilidade de reconhecer a literatura como o veículo maior dessa interação, e é através desse que se faz a grande poesia. Segundo, a gente vai pensando, garimpando no seu discurso, que, ao fim e ao cabo, é um discurso poético, não? Claro que eu acompanhava a realidade, eu tomava partido, mas a minha grande atração pelo mundo era via arte. Porque eu me ocupava com a minha formação, com a descoberta do meu corpo, com meu índice, meu grau de paixão, a minha literatura. Então, tudo isso, para mim, era muito mais poderoso do que o mundo partidário. Assim, o mundo político. Eu lia Cervantes, já havia lido, então tudo que eu lia, eu sabia da presença da política nas decisões pessoais. Ela faz uma mudança na escrita dela, sobretudo a partir do calor das coisas, de 1980. Aí ela volta, ela junta o social à problemática do mito. Então ela caminha mais para a realidade brasileira, uma interlocução entre literatura e história. Eu faço dessa euforia, desse espírito, né, uma oportunidade para você engendrar o que seja, tornar o inverossímil verossímil. Então, a história tece em torno disso, né? E como exemplo da ilusão, é a personagem Caetana, que faz parte de um grupo de funâmbulos, de itinerantes, né? Mambembes, né? Pobres, aqueles mambembes de antigamente, que houve no Brasil esses mambembes, eles tinham um repertório interessantíssimo. Eles não tinham peças de teatro completas, então eles pegavam trechinhos do que eles sabiam. É como se eles confiassem na memória, só relatos. Foram farrapos, trechos de coisas e canções. Então eles andavam, era uma espécie de picadeiro que eles fariam, mas eram pessoas que não puseram os pés num palco. A Caetano e seu grupo, nunca eles puseram os pés num palco.
À margem da disputa, Virgílio refugiou-se na cozinha. No fogão, a chaleira emitia sinais de água fervida. Uma trança de alho pendurada na parede despertou-lhe a lembrança de Caetana. Uma Caetana, quem sabe, determinada a lhes trazer sua arte com 20 anos de atraso, embora sem ânimo de contar por onde andara durante o exílio. De certo, cruzara o Brasil inúmeras vezes. Em raros povoados não abandonara as sementes de suas ilusões. Nenhum sonho seu, porém, fora tão poderoso para conduzi-la aos palcos do Rio de Janeiro. Ao longo do trajeto, Caetana despedia-se de palcos acanhados, das lonas estremecidas, sempre em busca da última quimera. Talvez Trindade fosse o único lugar da terra que guardava dela a memória de um estrelato alimentado a cada pôr do sol pelo amor de Polidoro. A visão das panelas encardidas e de uma única caneca de ágata sobre a pia, indícios da solidão do grego, Virgílio estremeceu. Pareceu-lhe que Caetana retornara apenas para ressuscitar os mortos, as crendices, as fantasias coletivas, tudo que eles, tão relaxados, haviam deixado cair no ouvido. Então me descuidei do avô e não herdei dele tudo o que sabia? Ou ele, de propósito, me furtou a melhor parte de sua história? Nesse caso, de que valeu o avô viver, além de ter fornicado e enchido a pança com torresmo? Disse Virgílio, abstraído dos detalhes da cozinha. E ela tinha sua ilusão. A grande ilusão dela, né, que está no livro, mas isso eu posso contar porque não vai prejudicar. Era um dia voltar para a cidade, não dela, mas onde ela tinha vivido uma paixão, e o cidadão era poderoso em que ela... E o que ela quer? Você me jurou uma coisa. Eu vim exigir o cumprimento da sua palavra. O que foi? Quero ser Maria Callas por 24 horas. Eis aí, começa o Roberto. Eu fui tentada a ler a doce canção de Caetana, foi pelo título. Eu dizia e via, era uma canção realmente, né? Essa identidade das duas artes. A ficção precisa ser elaborada de tal modo que convença você que aquilo que você está lendo é como dizia o Coleridge. O seu conceito de realidade, que é sempre realista e não uma realidade no sentido mais extenso, é muito pobre. A ilusão enriquece a tua vida. Nós somos pautados pela ilusão. O que distingue nossos nomes não é nossa identidade, é a capacidade de nos iludirmos, a ilusionarmos. A palavra espanhola é muito boa, ilusionarmos. Depois ela publicou Vozes do Deserto, que eu considero uma obra-prima do romance brasileiro, um dos romances mais belos e mais bem escrito. Uma prosa cristalina, uma prosa luminosa, uma prosa solar, né? E ao mesmo tempo um livro muito interessante do ponto de vista narrativo, técnico, etc. Ao voltar para perto de Sherazade, encanta-se de novo com a Ela ter
receio de desfrutar do prazer, porque ela sente que o prazer seria um ato antipolítico. Ela seria dominada pelo prazer. E ele era um inimigo dela, que ela precisava derrubar. Mas, ao mesmo tempo, ela vai passar para ele quase que uma doutrina humanitária. Vai lhe dar um povo de volta, porque ele tinha desprezo pelo povo dele. Porque, então, o que é verdade, naquela época, os contadores de história eram muito socialmente desclassificados. E ela, embora da alta nobreza, ela admira a oralidade, esse amor que eu sempre demonstro ao longo da minha obra pelo povo falando, pelo povo contando histórias, né? A linguagem do povo, né? E ela, então, vai mostrar a ele que povo que ele tem, e ele vai perceber que a narrativa é mais importante que uma construção. A mulher, no texto dela, tem força de aurora, de começo, de início. Ela não... Olha, desde Guiamar Gabriel Arcanjo, Madeira Feita à Cruz, você vê que são as mulheres, tanto que a Mariela, do primeiro livro, a Ana, do segundo, ela vai fazendo sempre a mulher que dá as claves, a chave, é a grande mentora. Não à toa que a Voz do Deserto tem a Ceresade, que a Ceresade também ela que conduz e consegue a mudança do califa. E a coisa curiosa é que ela dá uma geografia, ela dá um cenário, ela dá um ambiente, né, que é muito convincente para o leitor. É também um dos segredos, né? O segredo do romance, né? De tornar uma espécie de geografia imaginária numa geografia real. Eu achei que era a maior expressão da imaginação daquele povo, era acreditar em alguma coisa que ele não enxergava. Não é isso a imaginação? É um dos aspectos entre mim e ela, porque eu também sou tatuada pela Grécia. Eu adoro trabalhar no mito, com o sagrado, com tudo isso. E hoje em dia, com os estudos culturais que estão em pauta, eles estão diminuindo essa dimensão maior de uma cultura, de todo um processo, um palimpsesto de memórias de cultura. Eu me lembro, amigos meus, dizem, você é uma ensaísta? Você é uma ensaísta? Eu disse, tá bom. Mas a vida me chamava sempre muito. Eu ia escrevendo, analisando e vou deixando. Nem sempre eu posso atender a esses ditames ou até aquilo que eu já escrevi. Como eu lhes disse, agora eu tenho pastas e pastas. Não se esqueça que eu dei cursos internacionais de 6 meses. E era livre para escolher os temas. Eles me davam total liberdade. Eu escolhi os gregos, escolhi o que fosse. Então eu tenho uma experiência ensaística que foi ganhando espessura com os anos, cada vez mais. Eu tenho um material enorme aqui. De vez em quando eu me organizo, vamos embora. Este Carlos Fuentes universal nasceu no México, que é o seu presépio, a paixão da sua escrita. Geografia privilegiada das suas circunstâncias, narrativas, de cujo promontório define o mundo. Na condição de meteca, recém-chegado a Atenas do século V, oriundo então da barbárie que Atenas se civilizou, ele apresenta a Sócrates, Aristóteles e Platão os signos que elucidam o mistério americano. No ágora mágico da cidade hipotética, o autor reforça o seu cosmopolitismo jamais conspurcado pelo tédio dos que pensam saber tudo. Como autêntico exegeta das Américas, igualmente preserva a fé nos valores da província que enaltecem a cozinha, a mesa de escrever, o lampião das esquinas amortecidas, o leito do amor e da morte. Enquanto reconhece que na modéstia da aldeia americana a civilização estabeleceu-se e reclama continuidade. A imaginação é o seu passaporte. Ela que sangra ao longo de milênios, favorece-lhe a liberdade, amalgama criaturas, capta o espírito da carne literária. Como uma massa de recursos exuberantes, a imaginação convive com as peripécias dos deuses e dos homens. Aprova a afirmação de Sganarelle, filho dileto de Molière, ao predador Dom Juan, de que a fantasia é uma faculdade da alma. Carlos Fuentes, aliás, caso desafiado, seria o primeiro a acreditar que é próprio da imaginação erguer na areia uma catedral capaz de levitar só por ser objeto de culto.
E isto porque a sua concepção imaginativa deriva de uma simetria moral e estética, do simulacro de uma realidade que reflete as variadas versões de um projeto igualmente imaginário. Culto e universalista, Carlos Fuentes transubstancia a pátria narrativa através do mito. Familiarizado ele com as pautas originárias do tumultuado passado americano e do caos da contemporaneidade, o conjunto de sua obra adere às mitologias que sedimentaram a psique americana. Alia-se às substâncias que formam a arte e dão-lhe passagem em qualquer cenário. A Carlos Fuentes, sem dúvida, anima a crença de Santo Isidoro nas criaturas que, exiladas no interior de uma natureza estranha, semeavam em torno, por isso mesmo, prodígios e portentos. E por que não aplaudir o conceito se a submissão à imaginação enseja a existência de uma pletora de mitos devoradores e expansionistas em permanente mutação? Mitos que, na ânsia de corresponder à carência do universo, engendram audácias metafóricas, primados estéticos. E, além disso, a Nélida de Aprendiz de Homero, que é uma ensaísta e cronista, né, de primeira água, como se diz, e nesse livro ela tem um ensaio sobre Machado de Assis, uma espécie de Machado de Assis voyeur, Machado de Assis flaneur, percorrendo as ruas do Rio de Janeiro, né, que é realmente uma contribuição que eu acho basilar para o conhecimento do bruxo. Eu tenho que tomar cuidado porque cada vez estou mais apaixonada pela reflexão, pela arte de pensar. Eu acho extraordinário pensar. Tudo é pretexto para pensar. Um garfo, um sofá, um olhar, tudo é o pensamento e desvinculado da obrigação de tecer uma urdidura ficcional. Uma literatura, eu diria, para definir a Nélida, seria uma literatura profissional, né? Profissional. Ela é... Primeiro que ela gosta muito de literatura, gosta muito de ler. E, sobretudo, ela tem um conhecimento muito grande sobre literatura latino-americana, né? Espanhola, né? Para mim, ela é, ao mesmo tempo, Heráclito, que está no processo do devir. É o devir do Heráclito. Quer dizer, ela está se fazendo no processo histórico, mas ela, ao mesmo tempo, Parmênides, que é o filósofo da permanência. Quer dizer, ao mesmo tempo que ela coparticipa da mudança, ela é permanente, ela mantém os temas originários com outras configurações, outras modelagens, sem perder os fundamentos originários. Quando ela se recorda do bairro em que nasceu, ela usa dessa emotividade muito grande. E, portanto, isso vai ressaltar toda a poesia que a gente descobre na sua obra. Eu creio que seja isso, sem maiores reflexões, né? Cada vez mais, nós, seres humanos, estamos vivendo sentimentos longos. Antigamente, se você morria aos 40, os teus sentimentos eram de 20 anos, 25, 30. Não, mas se você... Minha mãe morreu com 85 anos, então você já pensou quantas décadas de amor, de bem-querer nós tivemos? É uma novidade no mundo de hoje. É novo, essa história é nova. Eu tenho várias reflexões sobre isso. A antiguidade dos sentimentos. Ela é camaleônica, aliás, em várias entrevistas, ela se disse mesmo camaleônica. Quer dizer, ela está mudando, ela vai sentindo as pulsações do novo. E à medida que o mundo, nós estamos em devir, no processo de devir, ela vai acompanhando a dinâmica do que está emergindo pelo mundo, que está engendrando. Há entre o Brasil e a minha pessoa uma ponte pêncil permanente. Então, nenhuma viagem minha me tirou do Brasil ou extraiu de mim alguma coisa inerente à minha formação brasileira. Eu não acompanho as traduções, com exceção de 2 ou 3 que eu acompanhei, sobretudo a República dos Sonhos, para o inglês. A presença de um escritor brasileiro no exterior é muito difícil. Ocorre, de vez em quando pode acontecer, mas não é um movimento coletivo. Não se pode dizer que tenhamos uma presença marcante. É esporádica. O texto dela flui, é musical.
E inclusive no Pão de Cada Dia, até eu aludi, parecia uma coisa, uma ogiva gótica, sobe, desce, de repente cai. Eu até fiz uma ligação no Pão de Cada Dia, se você sobre a musicalidade, e ela vai subindo com tons e semitons como fosse ogiva gótica, e depois cai com tal beleza e com tal leveza, com tal densidade, que o texto dela é de densa leveza. Nélida, para mim, é uma das maiores escritoras do momento presente do mundo. E, ao mesmo tempo, a Nélida tem hoje uma grande projeção internacional, né? Você vê os livros dela na França, na Espanha, né, no México. É uma das escritoras mais lembradas no exterior, quando eu viajo, etc. Né? De modo que isso tem uma outra significação. É um dos raros escritores brasileiros que conseguiu, né, atravessar o outro lado. Eu tive grandes oportunidades, algumas razoáveis, né? Tanto que essas oportunidades permitiram que eu ganhasse prêmios significativos, né? E geralmente todos prêmios para conjunto de obras. E me levaram também a ganhar muitos doutor honoris causa de grandes universidades internacionais. Ela é uma dama, né? Ela é uma dama. E aqui entre nós, eu acho que ela, dos autores brasileiros, é a mais próxima do Prêmio Nobel. De vez em quando você olha para trás, você vê como é que você foi fazendo amigos. Porque amigo dá trabalho. Você não gosta de dizer que você tem amigo, não. O amigo que realmente vai pesando no seu coração, na sua vida, exige no melhor sentido mútua dedicação, encontros, apuração de haveres. Né? Há uma apuração de haveres. Quando a Nélida foi candidata, eu recebi várias cartas anônimas dizendo que ela não era brasileira. Inclusive tem até uma revista Quatro Rodas aí, diz que ela tinha nascido na Galícia, né? Que ela não podia se apresentar à academia, etc. Né? De modo que, mas isso, quer dizer, depois se comprovou que era uma inverdade, né? Porque ela é muito amiga do rei da Espanha, né? Do rei Juan Carlos. Juan Carlos uma vez quis dar-lhe a nacionalidade espanhola e ela recusou, elegantemente. Disse que queria ser somente uma brasileira e uma carioca de Vila Isabel. Né? A escritora Nélida Pinhon foi eleita para a Academia Brasileira de Letras em 27 de julho de 1989, substituindo o filólogo Aurélio Buarque de Holanda. Tomou posse em 3 de maio de 1990. Em 1996, tornou-se a primeira mulher a presidir a instituição e, no ano seguinte, dirigiu as comemorações do primeiro centenário da Casa de Machado de Assis. Muitas vezes confessei que sou brasileira recente. Minha família no Brasil é mais jovem que as palmeiras imperiais do Jardim Botânico. Carrego comigo a sensação de haver, eu mesma, desembarcado na Praça Mauá, no início do século, no lugar dos meus avós, em busca da aventura brasileira, a única saga que ainda hoje estremece meu coração. Temo muitas vezes haver chegado ao Brasil com irreparável atraso, não podendo por isso contar com uma memória familiar que me permita ir com a frequência desejada ao nódulo da nossa história e conhecer seus recônditos segredos, bater à porta do nosso advento e recolher os fios de ouro da narrativa brasileira, ali embaralhados para sempre. Ninguém do meu sangue me legou a certeza de haver abalado os fundamentos constitutivos da formação do Brasil, ou me cobrou, por meio dessa referida memória, o irrenunciável dever de traçar o país para que seu passado não se esvaísse em vão, ou me imprimiu a marca de legitimidade, de modo que meus sonhos fossem hoje o eco dos devaneios de outros brasileiros vencidos pela desilusão. Trago, pois, na imaginação vestígios de uma viagem que não fiz com o meu corpo e o gosto do sal inerente à travessia atlântica.
trago sim comigo, junto à atração pelo novo, as hesitações típicas de quem penetra um país pela primeira vez e desconhece os costumes locais implantados há mais de 400 anos.